A maioria dos manuais de macroeconomia trata da questão da política econômica em economias abertas usando o referencial do modelo ISLMBP. Muito provavelmente vocês já viram esse modelo de forma mais simplificada ou de forma mais completa e complexa e rica nas disciplinas anteriores, desde a introdução à economia, passando pelas disciplinas de macro. Por conta disso, que nós vamos fazer agora uma breve revisão que tem por objetivo básico mostrar a comparação entre os resultados do ADDXX e do ISLMBP. Basicamente, os resultados são os mesmos. Não há diferença em termos dos efeitos finais das políticas fiscais e monetárias em câmbio fixo e flutuante. O modelo ADDXX enfatiza a relação entre câmbio e produto. O ISLMBP entre taxa de juros e produto. O modelo ADDXX pressupõe sempre a livre mobilidade de capitais e a existência de uma pequena economia aberta. O modelo ISLMBP permite observar realidades institucionais mais diversas, economias fechadas financeiramente, economias abertas financeiramente, economias parcialmente abertas ou pequenas economias que convivem com o ambiente de abertura ou de fechamento financeiro e economias grandes que afetam as condições do resto do mundo. A ideia, portanto, aqui é simplesmente dar essa visão panorâmica. Nós não vamos aprofundar e detalhar o modelo ISLMBP e os seus múltiplos resultados, nem a possibilidade de análise dos seus multiplicadores em função dos parâmetros das versões mais completas do modelo, mas resgatar os seus aspectos mais essenciais. Nós vamos começar mostrando o ISLM. Num segundo momento, vamos introduzir o setor externo, o balanço de pagamentos. A partir daí, nós vamos mostrar alguns exemplos dos distintos arranjos institucionais em termos de grau de abertura financeira dos países e o impacto que a política macroeconômica, monetária e fiscal pode ter no curto prazo. As notações que nós estamos utilizando aqui remetem ao que está em alguns manuais, particularmente o do Blanchard, mas essas notações podem se alterar. É importante que vocês levem isso em consideração na hora da revisão em casa. Por exemplo, a taxa de juros nominal pode aparecer com I ou pode aparecer com R. A depender do manual, aparece de um jeito ou de outro jeito. No Krugman-Obstfeld, por exemplo, é o R maiúsculo, a taxa de juros nominal, que menos a inflação dá a taxa de juros real. No Pilgrim já tem outra anotação, o R minúsculo é a taxa de juros nominal e o I a taxa de juros real. Tem outros agregados que podem ter o mesmo símbolo, M, por exemplo, para importações, e M com S vai ser a oferta de moeda. Então, fiquem atentos na hora da leitura em casa. O modelo não muda, os resultados não mudam, mas isso é importante também de observar. Assim como a convenção sobre a taxa de câmbio, se uma elevação ao longo do tempo é uma depreciação ou uma apreciação. Até aqui, nós tratamos como uma depreciação e vamos seguir tratando assim. Alguns manuais, o próprio Blanchard, que nós usamos as primeiras edições como referência, a partir da segunda edição, se eu não me engano, trata o contrário. Então a elevação é uma apreciação. Então isso é um outro cuidado que vocês precisam ter. O manual da USP, como nós havíamos recomendado, também é um bom manual, detalha muito, ele é mais detalhado na apresentação do ISLM-BP, então para quem quiser observar suas nuances, acho que é uma boa indicação, e há outros manuais de macroeconomia, o que vocês tiverem à mão é suficiente para essa revisão. Comecemos com o lado real, expresso na curva IS, de Investment and Saving, macroeconomicamente nesse modelo que tem uma matriz keynesiana. O equilíbrio macroeconômico acontece quando a poupança é igual ao investimento. Aqui nós vamos seguir com a ideia de que o equilíbrio é quando a oferta agregada se iguala à demanda agregada, conforme a equação de cima. Então nós estamos olhando que a demanda agregada depende do consumo, o consumo depende da renda disponível, igual ao modelo ADD. O investimento depende da taxa de juros real. Notem que lá no modelo ADD o investimento é autônomo. Aqui nós introduzimos a taxa de juros. A relação é inversa. Quanto maior a taxa de juros, tudo mais constante, menor o investimento. O gasto governamental, nessa versão simplificada do SLM-BP, é autônomo. E as exportações líquidas dependem da renda doméstica, da renda do resto do mundo e da taxa de câmbio real. O Epsilon é a taxa de câmbio real.
Então, nessa primeira versão, nós estamos tratando com variáveis reais. Vamos ver na sequência que com preços rígidos, as variáveis reais são nominais. E com a paridade de juros, eu posso expressar a taxa de câmbio a partir dos diferenciais de juros. Veremos na sequência. Abaixo, só para destacar, que as exportações líquidas dependem, é a diferença de exportação e importação. As exportações dependem da renda do resto do mundo, que é um dado, e da taxa de câmbio real, e as importações dependem, né, da renda doméstica, líquida de impostos, né, assim como aparece também lá no Krugman e no Obstfeld, aqui nós simplificamos, e depende da taxa de câmbio real. Dadas essas relações, uma redução da taxa de juros amplia investimentos e, via efeito multiplicador, que nós não vamos derivar aqui, ele é bastante conhecido, a renda final sobe. Uma depreciação real da taxa de câmbio aumenta exportações líquidas, reduz importações, né? Portanto, exportações líquidas NX, mas pelo aumento das exportações eu vou ter um crescimento da renda. Então, notem que pela condição de paridade de juros, nós já podemos adiantar, a queda na taxa de juros está associada a uma depreciação cambial. Se os preços são rígidos no curto prazo, a taxa de câmbio real se deprecia e nós temos mais um efeito de estímulo. Também o aumento de gastos ou redução de impostos teria o efeito, né, de expansão autônomo, aumento de gastos induzido pela queda dos impostos e, portanto, o aumento da renda disponível para o consumo. Algumas observações sobre a curva IS que são importantes, né? É importante levar em conta a elasticidade, juros do investimento, né? Variações de investimento podem ter um impacto maior ou menor sobre o nível final de atividades, e a depender desse impacto, o efeito da política monetária será maior. Então, quanto maior for essa elasticidade, mais horizontal tende a ser a curva IS. Temos que também observar os multiplicadores de gasto, como a propensão marginal a consumir. Quanto maior, mais horizontal vai ser a IS também. Tem os fatores de deslocamento da IS, como o gasto do governo, mudanças na eficiência marginal do capital, que é um determinante também do investimento. E lembrar que o efeito multiplicador numa economia fechada é maior do que numa economia aberta. Numa economia aberta é um efeito de vazamento. Quando cresce a renda, uma parte vira importações. Isso vai depender da propensão marginal a importar, do coeficiente de importação que essa economia tem. Uma economia mais aberta, o multiplicador tende a ser menor do que uma economia mais fechada. Um estudo detalhado, como o manual da USP nos propõe, nós podemos olhar esses parâmetros, né, e verificar o impacto que isso vai ter nos resultados finais do modelo, né, se a política macroeconômica é mais ou menos eficiente. Isso é uma questão empírica, por um lado, e pode ser modelada teoricamente nesta versão simplificada do funcionamento de uma economia, que é o modelo ISLM-BP. Nós temos trabalhado com a ideia de que no curto prazo os preços são rígidos. Isso implica que variações da taxa de câmbio nominal vão afetar diretamente a taxa de câmbio real, que está expressa dessa forma, como nós vimos no Krugman e no Obstfeld. A única diferença é a notação. O Krugman e o Obstfeld tratam um Q minúsculo, uma taxa de câmbio real, aqui aparece como um epsilon. Mas a ideia básica é a mesma, é o preço relativo do meu produto frente ao produto estrangeiro. Da mesma forma, com preços rígidos no curto prazo, a taxa de juros real é igual a nominal. Flutuações na taxa de juros real com preços fixos são resultados diretos de flutuações da taxa de juros nominal. Portanto, nós podemos reapresentar a nossa curva, a nossa função de equilíbrio, não mais em função de variáveis reais, mas nominais. Se a taxa de juros nominal sobe ou cai com preços fixos no curto prazo, nós estamos numa análise de curto prazo aqui, a taxa de juros real vai variar na mesma proporção. Então, nós podemos explicitar diretamente o investimento como função da taxa de juros nominal, bem como, do ponto de vista externo, com preços internos e externos rígidos, o nosso setor externo, as exportações líquidas de bens e serviços, dependem da taxa de câmbio nominal. Se ela se altera, a taxa de câmbio real vai se alterar na mesma proporção. O lado financeiro da economia é expresso da mesma forma que no Krugman e do Obstfeld, pelo lado monetário, que está na curva LM. Então, o lado monetário vai estar em equilíbrio quando a oferta de moeda se igualar à demanda de moeda. A curva LM, que é uma derivação disso, implica que quanto maior é a renda,
maior, tudo ceteris paribus, né, na medida que o produto vai subindo, o produto real vai subindo, a demanda por moeda sobe. Dada a cláusula ceteris paribus, se a oferta de moeda não sobe, a taxa de juros vai subir. Então nós vamos observar que essa curva LM é positivamente inclinada, a curva ES é negativamente inclinada, porque eu estou aumentando, reduzindo a taxa de juros, e eu estou aumentando o produto numa economia fechada pelo efeito no investimento, numa economia aberta pelo efeito no investimento, que se expande, e pelo efeito nas exportações líquidas, que também se expande. A curva ISLM não mostra o que está acontecendo no mercado cambial, de modo que nós temos que acoplar a curva de paridade de juros, que é expressa da mesma forma. A taxa de juros doméstica é igual à estrangeira mais a depreciação esperada da moeda doméstica frente à moeda estrangeira. Notem aqui que a taxa de juros nominal nessa anotação é I minúsculo e não o R lá do Krugman e do Obstfeld. Salvo isso, a relação é a mesma. Nós vamos resolver a paridade de juros, né, multiplicando os dois lados por E. Nós vamos ter a sequência de manipulações algébricas, né, que vai nos gerar, dividindo todos os dois lados por 1 mais I, taxa de juros doméstica mais a taxa de juros estrangeira, para o resultado que vem na sequência, que é expressar a nossa paridade de juros em função dos diferenciais de juros, né, o comportamento da taxa de câmbio. Então, resolvendo daquela forma, nós chegamos a essa relação. Dada uma taxa de câmbio esperada, que é o numerador, a nossa taxa de câmbio nominal depende da diferença entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros estrangeira. Se a taxa de juros doméstica subir frente à estrangeira, tudo mais constante, o meu denominador sobe e o meu quociente, que é a taxa de câmbio, cai. Então, esta forma de expressar torna mais explícita o fato de que um diferencial de juros domésticos frente aos juros estrangeiros no curto prazo, pela paridade de juros, produz uma apreciação cambial. Por óbvio que se houver uma queda da taxa de juros doméstica frente à taxa de juros estrangeira, eu vou ter uma apreciação. Com isso, eu posso voltar para a nossa equação de demanda agregada e pensar lá o setor externo como dependendo fundamentalmente da taxa de juros doméstica, tudo o mais constante. Antes disso, a nossa curva de paridade de juros está aí colocada. Nós temos a taxa de juros, está invertido frente àquilo que nós vemos o Krugman no Obstfeld, mas é a mesma relação. Se a taxa de juros doméstica cai, por exemplo, eu vou ter uma depreciação cambial. Então, no eixo horizontal, estou medindo a taxa de câmbio. Quanto mais próximo da origem é zero, eu estou apreciando. Quanto mais longe, é depreciação. Taxa de juros menor ao longo do tempo, maior depreciação da taxa de câmbio nominal, tudo mais constante. Constante a taxa de juros lá fora, constante a taxa de câmbio esperada. Quanto maior a taxa de juros, mais apreciada fica a moeda doméstica frente à moeda estrangeira. Temos, portanto, a ISLM. Simplificadamente, a IS depende do consumo, que aparece aí a política fiscal já em termos de nível de impostos, do investimento, que depende inversamente da taxa de juros nominal no curto prazo, gastos governamentais autônomos, exportações líquidas, que dependem da renda doméstica, da renda estrangeira, e vejam lá a nossa condição de paridade de juros expressa de outra forma. A taxa de câmbio, dada a taxa de câmbio esperada e a taxa de juros lá fora, depende do comportamento da taxa de juros doméstica. Se cai a taxa de juros doméstica, deprecia a taxa de câmbio nominal. Se sobe, aprecia. LM é o equilíbrio no mercado monetário doméstico, oferta real de moeda igual a demanda real de moeda. E aqui estão as nossas relações em conjunto. Por um lado, nós temos a curva LM. O que ela expressa? Todas as possibilidades de combinação de taxa de juros e nível de produto, cada combinação equilibrando o mercado monetário. Por outro lado, a IS também são inúmeras combinações entre taxa de juros e nível de produto, cada combinação particular capaz de garantir que a oferta de bens e serviços se iguale à demanda de bens e serviços. Então, todos os pontos sobre a IS são de equilíbrio, todos os pontos da LM são de equilíbrio, somente um ponto, no caso o ponto A, equilibra simultaneamente o lado real e o lado monetário. Essa taxa de juros informa os investidores que, dada a taxa de juros lá fora e a taxa de câmbio esperada, determina essa taxa de juros, o nível da taxa de câmbio no mercado à vista, a nossa curva de paridade de juros ao lado. Com esse arcabouço básico, nós podemos começar a olhar os efeitos da política fiscal e os efeitos da política monetária. Veremos na sequência.